Geração Jornal, terça-feira, boa noite. Tribunal Supremo voltou a ser adiada a sessão de julgamento dos generais Dino e Copalipa. 4 meses de surto de cólera. A visão de especialistas sobre a gestão do saneamento básico em Luanda. Pré-eclâmpsia, o caso de Angola sobre o problema responsável por 15% de mortes maternas no mundo. Ainda em destaque a análise da situação política e económica do país. Líder da UNITA, recebido em audiência pelo Presidente da República. Combate aos conflitos no mundo. Secretário-Geral da ONU pede mais financiamento para missões. Girassol Jornal, terça-feira, 13 de maio. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. O Fundo Monetário Internacional dá nota positiva aos resultados que Angola tem alcançado no quadro do processo das reformas económicas em curso. O reconhecimento foi feito pelo diretor do FMI para a África, que foi nesta terça-feira recebido pelo chefe de Estado angolano. À saída do encontro, o responsável reiterou a disponibilidade daquela instituição em continuar a apoiar o país. Para este ano, o Fundo Monetário Internacional reduziu as previsões de crescimento do Produto Interno Bruto de Angola de 3% para 2,4%, aumentado o serviço da dívida externa, que restringe as despesas com o desenvolvimento e a dependência do petróleo, que continua a ser um obstáculo ao crescimento sustentável. E por falar em petróleo, que continua a ser a principal fonte de receitas para os cofres públicos de Angola, aquela instituição de Bretton Woods reconhece a importância desta commodity para a economia angolana, daí que admite a possibilidade de estar disponível para apoiar Angola com financiamento ou empréstimo, tendo como base a queda constante do preço do barril no mercado internacional. À saída do encontro com o Presidente da República, João Lourenço, o diretor do FMI para a África, Abebe Selassie, referiu que por esta altura não há negociação alguma entre Angola e o FMI para a concessão de qualquer empréstimo. Yes, indeed. Oil prices, of course, have... Com certeza, os preços do petróleo no mercado internacional têm sido bastante voláteis nas recentes semanas, mas nós, quanto a isso, analisamos os esforços que têm sido empreendidos pelo governo angolano, bem como as medidas econômicas bastante prudentes que têm sido tomadas. E, caso de necessidade, nós poderemos ajudar o governo de Angola, mas nós aqui também conseguimos ver, portanto, as medidas econômicas que estão a ser tomadas no sentido de recalibração e bem como as políticas que estão a se realizar, portanto, no sentido de esbater todas as dificuldades econômicas. Em resumo, se houver dificuldades em termos econômicos, mesmo com as políticas já empreendidas, e o governo angolano quiser, portanto, contactar o FMI, nós estaremos ao dispor. Mas neste momento não foi discutido nenhum assunto que diz respeito a qualquer tipo de acordo financeiro com Angola. Mas, como sempre, o FMI estará sempre pronto para apoiar quando houver necessidade. Pursuing good policies. O etíope de nacionalidade dirige o Departamento do FMI para a África desde 2016, no qual supervisiona as operações e o envolvimento da instituição em 45 países da África subsaariana. Selassie sinalizou que durante a audiência que lhe foi concedida, foi possível conhecer a visão do estadista angolano sobre o atual cenário da economia mundial. Abebe Selassie elogiou ainda as reformas econômicas e financeiras em curso no país. First and foremost, I was here to... Em primeiro lugar, estamos aqui para ter este encontro com a Sua Excelência o Presidente da República, para ouvir a sua perspectiva em relação à situação econômica global e também, digamos, a situação econômica da Angola e de outros países africanos. Também, do mesmo modo, conseguimos partilhar a nossa perspectiva sobre, digamos, as reformas econômicas empreendidas a nível do país, assim como os desafios econômicos que se vivem, e também partilhamos algumas ideias sobre a perspectiva africana e continental no que diz respeito aos desafios econômicos que se vivem. E falamos também, abordamos no caso da perspectiva do FMI em relação às reformas econômicas que estão sendo empreendidas em Angola e por este facto, por ter tido resultados positivos, nós felicitamos. In any way that we can.
O Fundo Monetário Internacional mantém uma relação ativa com Angola, oferecendo apoio técnico, avaliações regulares e recomendações de políticas económicas. Angola é membro do FMI desde 1989 e tem uma cota que contribui para o capital do fundo. E já voltamos ao Palácio Presidencial da Cidade Alta, onde também foi recebido pelo Presidente da República, o líder do maior partido da oposição em Angola. É o assunto em destaque também nesta edição do Girassol Jornal. Mas, por enquanto, foi novamente adiado o mediático julgamento que envolve os generais Copelipa e Dino, ambos acusados de vários crimes. Destaque para o de branqueamento de capitais. A causa tem a ver com a ausência de representantes da empresa China International Fund, também arrolada no processo. 10 horas e 30 minutos. Estava tudo a postos para aquela que seria a sexta sessão de julgamento envolvendo os generais Manuel Helder Vieira Dias Júnior Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino. Eis que o que vai se tornando normal neste processo aconteceu. O julgamento foi adiado mais uma vez, agora para o dia 26 de maio, que, segundo o Tribunal Supremo, em causa está a ausência de representantes da empresa China International Fund. Assim, ordeno que seja notificada por edito arguida CIF, nos termos do artigo 380, número 3 e seguintes, do nosso Código de Processo Penal angolano. Citação por éditos e com os devidos anúncios. Para julgamento, fica agendada a data de 26 de maio de 2025, às 10 horas. O defensor oficioso de CIF, caso queira, durante este período, poderá consultar os autos. Se ainda não tiver feito, poderá consultar neste prazo, uma vez que retomaremos a sessão dia 26 de maio, às 10 horas. A pedido dos advogados de defesa na última sessão de julgamento, nesta terça-feira fizeram-se presentes os representantes do Ministério da Indústria e Comércio e do IGAP. O Ministério da Indústria e Comércio diz ter recepcionado apenas os ativos voluntariamente entregues pelo Estado, já o IGAP afirma não ter a detenção dos ativos da empresa CIF. O Ministério da Indústria e Comércio recepcionou os ativos voluntariamente entregues para o Estado, para a propriedade do Estado, na condição de departamento ministerial responsável pela política industrial. Portanto, são 4 ativos constituídos por 3 indústrias e um centro logístico. Portanto, por termo de entrega, foi feita a recepção destes ativos e continua então sob os cuidados do Ministério da Indústria e Comércio. O IGAP não tem sob sua posse, controle de detenção, qualquer participação social pertencente à empresa. O que é que não recepcionou? Não recepcionou, nesse venerando. Estes argumentos, segundo os advogados de defesa, não condizem com a verdade e que poderão apresentar provas nos próximos tempos. O nosso entendimento é que, efetivamente, o Ministério do Comércio recebeu as participações sociais, e o património correspondente. Aliás, nós temos documentos que comprovam sem margem para qualquer dúvida que o que foi entregue foi a empresa CIF, a IF, que representa 60% do capital social da CIF, e o património correspondente a esses 60%. Na altura oportuna, nós vamos mostrar os documentos que temos em nosso poder. A defesa rebate ainda o facto de não ter sido dada a palavra para questionar os representantes do Ministério da Indústria e Comércio e do IGAP, não obedecendo o princípio do contraditório. Nós não temos mais nada para dizer em relação a isto, porque a única coisa que posso dizer é a Constituição recomenda que o Tribunal tem que fazer respeitar o princípio do contraditório e todo o Código de Processo Penal diz que a audiência é uma audiência contraditória. Dito de outro modo, sempre que se der a palavra ao Ministério Público, o Tribunal deve, em igualdade de circunstâncias, dar a palavra à defesa.
Entretanto, o que nós vimos hoje é que o Tribunal deu a palavra ao Ministério Público, que não é parte interessada na causa, nem da questão que era para ser discutida. O Ministério Público devolveu a palavra ao Tribunal e o Tribunal decidiu, num despacho longo, com certeza que já estava preparado, e declarou encerrada a audiência. Ora, e como já fizemos referência, o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, foi recebido em audiência pelo Presidente da República, João Lourenço. O encontro ainda decorre no Palácio da Cidade Alta e está focado na análise da situação política e social e económica do país. Está em direto com mais detalhes a partir do Palácio Presidencial, o Alberto Capitão. Capitão, boa noite. Informações adicionais sobre esta audiência. Boa noite, Simeão Mundula. Boa noite a quem acompanha por esta altura o Girassol Jornal. Na verdade, Alberto Costa Júnior deixou o Palácio da Cidade Alta há pouco menos de 15 a 20 minutos, depois de um encontro em privado com o Presidente da República, que durou cerca de 2 horas. Na agenda, temas relacionados à vida política, económica e social do país, fundamentalmente nas dificuldades que as famílias angolanas têm estado a enfrentar nos últimos tempos. Também o presidente da UNITA manifestou-se preocupado com a liberdade dos órgãos de comunicação social, mas o que dominou mesmo este encontro é a questão que tem a ver com a proposta do pacote legislativo eleitoral, que propõe, por exemplo, que nos próximos tempos os angolanos poderão votar através do bilhete de identidade. Este assunto dominou a audiência, que, como já disse, demorou cerca de 2 horas, tal como ficou expresso nas palavras do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que falou com os jornalistas à saída deste encontro. Dizer que nós dirigimos ao Sr. Presidente da República uma carta, foi nossa iniciativa a solicitação deste encontro. É verdade que foi prontamente respondida, porque os senhores, creio, na sua maioria são angolanos e o ambiente político que nós temos vivido nos obriga, com responsabilidade, procurarmos espaços de diálogo, de desanuviamento das realidades, da busca de consensos ligados àquilo que hoje preocupa muito o país. É um encontro entre o Presidente da República, João Lourenço, e o líder do maior partido na oposição, que acontece cerca de 3 anos depois do último, isto em outubro de 2022, logo a seguir às eleições daquele mesmo ano, onde Adalberto Costa Júnior veio ao Palácio na altura para reconhecer, no caso para dizer ao Presidente que, apesar das divergências políticas, o importante era olhar para o país, mas hoje Adalberto Costa Júnior regressou aqui ao Palácio da Cidade Alta para, uma vez mais, olhar para a situação social e também o que tem a ver com a preocupação dos angolanos. Já dissemos que o tema relacionado ao pacote eleitoral chamou a atenção, mas também falaram de outras questões, como o alto custo de vida das famílias nos últimos tempos, já que recentemente Adalberto Costa Júnior, numa das suas abordagens, falou, por exemplo, do custo que tem a ver com a cesta básica e particularmente do arroz. É um tema que também dominou esta audiência, onde o Presidente da República esteve acompanhado do Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, Adão de Almeida, e também do Secretário para os Assuntos Políticos e Parlamentares, já Adalberto Costa Júnior. Esteve aqui acompanhado da Vice-Presidente da UNITA, Arlete Chimbinda. Também, na conversa com os jornalistas, o Presidente da UNITA disse que, da parte do Presidente da República, ouviu, digamos que a esperança, ouviu a vontade de acatar os conselhos e as preocupações que foram aqui apresentadas, mas que vai esperar para ver, dando assim o benefício da dúvida, dizendo mesmo que o mais importante são as ações se comparada com as palavras. Vamos ouvir uma vez mais Adalberto Costa Júnior. Uma abertura para o debate. E nós todos estamos esperançosos que não tenha sido um debate em vão. Que este tempo de partilha possa ajudar-nos a melhorar as abordagens, porque não são as palavras, são os atos.
que fazem a diferença e espero que os próximos tempos nos venham acrescidos de atos que digam que é possível na Assembleia Nacional encontrar um consenso que traga a democracia e a pluralidade e a transparência às propostas eleitorais, que é possível em Angola termos uma pluralidade retomada na comunicação social pública e que possamos todos olhar para o futuro com um pouco mais de esperança do que aquela que tem existido nos últimos tempos, que não é melhor no nosso país. Com isto também dizer que nós cumprimos uma obrigação que é nossa. Esperança num país plural e aberto a todos, é o que disse Adalberto Costa Júnior, o presidente da UNITA, no final deste encontro de aproximadamente 2 horas que manteve com o Presidente da República aqui no Palácio da Presidência, um encontro que marca assim mais um momento de troca de ideias entre os dois, no caso entre o maior partido na oposição e também o governo de Angola, representado aqui claramente pelo Presidente da República, João Lourenço. É o essencial deste encontro, claramente que poderemos levar outros dados deste encontro num próximo resumo, nos próximos espaços de informação da Rede Girassol. A partir da Cidade Alta, os cumprimentos são do Miguel Cristóvão e do Alberto Capitão. Boa noite, Simeão. Boa noite, Alberto Capitão, e continuação de bom trabalho. A Procuradora-Geral Adjunta da República defendeu a importância da implementação de um pacote legislativo destinado ao julgamento de menores. A responsável, que falava nesta terça-feira durante a Conferência Nacional sobre a Justiça Juvenil, disse também que o país conta com apenas 4 centros integrados de apoio à criança. Em Angola, o processo de reeducação e a falta de centros especializados de menores em conflito com a lei é uma situação que preocupa a sociedade. Albano Candala e Antônio Francisco acreditam que se deveria criar condições para a reintegração e infraestruturas para o julgamento dos menores. E se for estar num bom sítio, tinha que estar sempre, arranjar um bom sítio, não estar na cadeia, porque senão vão se juntar com as pessoas que têm 18 anos ou mais. Então isso fica mais complicado. Por isso que neste momento as cadeias têm que ser divididas. E estarem nos próprios mesmos sítios para a criança só, para crianças. Para os adultos. Os supostos menores que estão submetidos a essas situações, eu acredito que serão também submetidos a um acompanhamento, não é, sobre que tem a ver com psicólogos, sociólogos, não é? Tudo isso vão fazer este acompanhamento até que se remete então, não é, a este pré-julgamento, essa coisa toda. Mas eu acredito que tudo isso, não é, tem a ver com a aprovação da nossa Constituição, não é, que não permite o julgamento de menores de idade, exatamente. O nosso país tem se debatido com a falta de centros de observação, acolhimento e internamento para os menores em conflito com a lei. O vogal do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Carlos Cavukila, afirmou que em Angola existem apenas 4 centros integrados de apoio à criança. Os tribunais aplicam as medidas, mas não encontramos depois disso os estabelecimentos de reeducação de menores, tal como há bocadinho aqui o Grupo Julo e com muita propriedade referiu-se, que esses menores não podem estar confinados nos mesmos estabelecimentos prisionais onde se encontram adultos. Eles devem estar em estabelecimentos de reeducação, estabelecimentos de internamento para tratar da ressocialização imediata das crianças em função das suas idades. Temos no país apenas 4 províncias com centros integrados de apoio à criança, nomeadamente Luanda, Mochico, Malange e Huila. Precisamos de implementar estes serviços em todo o território nacional. O plano de implementação das salas de justiça juvenil nos tribunais da comarca em todo o país esteve em abordagem nesta terça-feira durante a Conferência Nacional sobre Justiça Juvenil. Na ocasião, a Procuradora-Geral Adjunta da República, Cuco Coche, declarou que vai ser aprovado um novo pacote legislativo para a justiça juvenil. São vários os desafios que se colocam para o alcance deste desiderato.
com destaque para a necessidade de aprovação de um novo pacote legislativo para a justiça juvenil, harmonizando aos princípios constitucionais e internacionais sobre a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Neste contexto, é imperioso que se implementem salas de justiça juvenil nas comarcas de todo o país, que se efetivem as comissões tutelares de menores e, muito urgente mesmo, que sejam construídos centros de observação e internamento em todo o país, que ofereçam tratamento e reabilitação adequados, onde os jovens em conflito com a lei possam encontrar oportunidades de transformação e um novo caminho para as suas vidas. A conferência realizada pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial em Luanda abordou, entre outros temas, os caminhos para a implementação das salas de justiça juvenil em todo o país. O Estado de Direito nos países lusófonos está em destaque na agenda de debates do 11º Congresso Internacional de Direito da Lusofonia, que foi aberto nesta terça-feira aqui em Luanda, no Palácio da Justiça. O encontro reúne especialistas e acadêmicos de países e regiões de língua portuguesa para analisar o papel da justiça na promoção do Estado de Direito democrático. A justiça na construção do Estado de Direito no século XXI é o tema central deste congresso a decorrer aqui em Luanda. A veneranda juíza presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, disse que o evento reveste-se em 2 significados. A primeira, pela profundidade e atualidade do tema escolhido, uma vez que cada vez mais se assistem, hoje, episódios de orfandade axiológica do direito em várias realidades jurídicas pelo mundo. E a segunda razão, pelo facto do evento ocorrer também no âmbito das celebrações do 50º aniversário da independência da República de Angola, que assinala de igual modo um marco de nascimento do constitucionalismo angolano, que por sua vez, a seu tempo, foi determinante para a gênese de uma matriz de um verdadeiro Estado de Direito em Angola. O coordenador-geral da Rede de Investigação em Direito Lusófono, Mário Monte, falou da importância deste encontro e do tema escolhido. O tema da justiça é sempre um tema muito importante em qualquer país. Mas é, sobretudo, mais importante ainda quando nós temos consciência de que a justiça é uma tarefa fundamental de um Estado de Direito democrático. Nada melhor do que discutir este assunto, estudar este assunto, aprofundar este assunto, por juristas com diversas experiências. O Procurador-Geral Adjunto da República de Angola, Manuel Bambe, na sua intervenção destacou alguns desafios vividos em pleno século XXI nas áreas da justiça, desde a tecnologia, celeridade processual, justiça de proximidade e outros. Estes desafios vão, entre outros, desde desenvolvimentos tecnológicos com a era da digitalização e inteligência artificial, passando pela celeridade processual, pela justiça de proximidade e inclusão, até a sofisticação da criminalidade organizada, vocacionada para não deixar provas, só para citar alguns deles. Os representantes de Moçambique, Brasil e Portugal vão partilhar também as suas experiências de trabalho com Angola. Viemos aqui para partilhar com os nossos amigos da lusofonia a forma como é que é dinamizado o direito em Moçambique e na busca de uma construção de um direito de uma lusofonia mais uniforme e mais harmonioso. Qual é a essência do direito que nós estamos aplicando no Brasil, na Angola, e assim por meio dessa troca, desse compartilhamento de experiências que a gente possa não apenas fortalecer os nossos lados, mas extrair o que de melhor nós encontramos em cada país. Trarei, enfim, mecanismos de prevenção da corrupção, mais do que, enfim, o crime de corrupção, mais do que aquilo que nós designamos como uma prevenção pós-delitiva, é cada vez mais importante pensarmos, refletirmos em mecanismos de prevenção da corrupção. O primeiro dia de evento aconteceu no Palácio da Justiça, coorganizado pelo Tribunal Constitucional, a Procuradoria-Geral da República, as Faculdades de Direito da Universidade Agostinho Neto, a Universidade Católica e a Rede de Investigação em Direito Lusófono. Eclâmpsia e mortes maternas. Caso de Angola sobre o problema. Em destaque.
E falamos de saúde. 212 novos casos de cólera, desta vez, a maioria em Benguela, foram registados pelo Ministério da Saúde nas últimas 24 horas. Não há registro de mortes. 174 pessoas tiveram alta e 590 permanecem internadas. Desde o início do surto, 19.817 pessoas foram infectadas e 609 morreram. Luanda lidera as estatísticas de mortes e contágios pela doença. A zona da Camochiba, no município da Samba, é apontada por alguns municípios como uma das mais críticas em relação ao saneamento básico e acumulados de resíduos sólidos. Numa altura em que já passam 4 meses desde que se instalou o surto de cólera no país, especialistas em saúde pública entendem que a transição da estação meteorológica pode facilitar na redução de casos da doença, isto se forem melhoradas as políticas de gestão do saneamento básico na cidade capital. Acúmulo de lixo de uma extremidade à outra é o que se verifica atualmente na vala de drenagem da Camochiba, no município da Samba. Os moradores que queixam-se da falta de contentores no bairro dizem que o atual cenário constitui uma ameaça à saúde pública em função das doenças oriundas do lixo, como é o caso da cólera. E nós aqui sofremos danos desta vala. Está muito mal. Precisamos do ministro, o governador daqui, que é ele que move isso, porque está mesmo mal. Essas doenças que está dia a dia aqui. É bastante preocupante porque, sobretudo porque nós temos aqui N pontos na qual acho que deveria se pôr contentores, não é? E não temos isso. Tanto é que já se fez na altura, quando a administradora Maria Elisa Pedreira teve cá, já reunimos com ela, já veio fazer vistoria, porque eu resido mesmo aqui próximo. Já veio fazer vistoria, já criamos um plano de intervenção aqui no nosso bairro, mas infelizmente nada se fez. A população, segundo Nsauavinga Batista, também não tem colaborado muito para manter a limpeza do bairro ao depositar o lixo na vala e por isso defende a adoção de medidas disciplinares por parte da administração municipal. Acredito que se o nosso governo adotar medidas de punição para as pessoas que deitam lixo em locais impróprios, nós teremos uma sociedade muito limpa. Porque notamos, o pessoal sai e deita o lixo na praia. Se eu, enquanto tutor, o responsável máximo, o administrador do bairro ou do município, adotar a medida de que quem for apanhado a deitar lixo em local impróprio tenha uma punição, nem que for pelo menos 24 horas de cadeia e uma multa de 10 mil kwanzas, por exemplo, acredito que as pessoas vão ter muito receio de fazer. Se houver um trabalho de sensibilização, moralização e depois acompanhar com os materiais para fazer a higienização do município, vamos ter uma Camochiba muito mais limpa. Limpeza esta que, na visão do morador de Kefimuila, passa pela criação de mais empresas de saneamento, dada a densidade populacional que reside na capital do país. A questão de saneamento básico está a ser muito difícil, porque a cidade de Luanda é a questão, o problema máximo é a questão de muita população na cidade de Luanda. Então, o fator de ter muita população na cidade de Luanda, então o Estado tem uma obrigação, principalmente o governo provincial de Luanda, tem uma obrigação de criar mais empresas que tem a ver a questão de saneamento básico. E o especialista em saúde pública, Eliseu Chilo, entende que a transição de estação meteorológica pode facilitar na redução de casos de cólera, caso sejam melhoradas as políticas de saneamento básico em Luanda. A gente está numa situação de transição de estação. Saímos da estação chuvosa, estamos a entrar na estação seca, que o pico da incidência dos casos de cólera podem ter tendência de diminuir, mas ainda assim devemos fazer um esforço de saneamento. O determinante de saúde que deve ser reforçado também é a distribuição de água potável, porque muitas das vezes a água sai diretamente da fonte e os munícipes consomem diretamente sem fazer um prévio tratamento. A par da zona da Camochiba, no município da Samba, os bairros da Boa Esperança, em Cacoaco, e Golfo 2, no Quilamba-Quiache, segundo alguns munícipes que preferiram não gravar entrevista, estão entre os que mais produzem lixo em Luanda.
Ora, e a contenção do surto de cólera volta a ser motivo de análise no Girassol Jornal. Recebemos hoje de volta o Dr. Domingos Cristóvão, é especialista em saúde pública. Doutor, boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Boa noite, Simeone, boa noite a todos que nos assistem lá em casa. Pois é o regresso para a análise que se impõe a este surto que o país vive de cólera. Estamos há 4 meses. Quase 5. Quase 5. Quase 5 e estamos quase a atingir a chapa 20 mil. Pois. Portanto, é muita gente que já esteve infectado. Infelizmente, 608 faleceram. Portanto, a análise que se impõe é sempre tendo em conta o ciclo de transmissão da cólera. Portanto, alguém está doente, defeca ao ar livre, e essas fezes contendo o vibrião colérico, que é o causador da cólera, são arrastadas pelas águas da chuva, pelo vento, pelos mosquitos e vão cair na água ou nos alimentos. E esses alimentos ou a água fica contaminada. Portanto, todo indivíduo que consumir esta água contaminada ou os alimentos contaminados, se não for tratado, ele apanha a doença. Doutor Cristóvão, uma esperança que é praticamente agora dedicada a essa transição, não é? A transição, com essa transição será possível notar. Vai reduzir um pouco a transmissibilidade, porque não vai haver a água que vai arrastar as fezes para as lagoas, para os rios, para os poços onde as pessoas estão a consumir ou a retirar a água para o consumo. Porém, o problema fica simplesmente adiado, porque o grande problema é não defecar ao ar livre. O foco tem que ser, portanto, direcionado na não defecação ao ar livre. Quer dizer que qualquer pessoa, quer seja o doente, o portador ou o saudável, não deve defecar ao ar livre, porque é nas fezes onde está o vibrião colérico. Portanto, a chuva simplesmente ajuda a arrastar as fezes para os pontos de consumo de água. Ou seja, o problema não é a chuva. Não é a chuva. A chuva simplesmente vai reduzir a incidência, ou seja, o número de casos diários. Mas o grande moço vai continuar a existir enquanto nós continuarmos a defecar ao ar livre, enquanto nós não termos água potável e enquanto não tivermos o saneamento básico. Portanto, continua a recomendar-se, doutor, o rigor na gestão do saneamento básico. O rigor no saneamento básico, no acesso à água potável. Portanto, a água tem vários caminhos para se poder ter uma água potável. A primeira é investimentos de grande vulto para que toda a população tenha água canalizada na torneira. O segundo aspecto é, portanto, o tratamento da água que as pessoas consumem, quer seja de cacimba, da torneira, o resto tudo, desde que não esteja potabilizada, precisa ser tratada antes do consumo. E o terceiro, que é o mais rápido e que é preciso enveredar nessa contisa para conter-se o grande fluxo de contágio, é distribuir águas por meio de cisternas. Portanto, os municípios que têm muitos casos, precisa-se distribuir água a essas populações de forma gratuita e água tratada em cisternas para que eles deixem de utilizar aquelas fontes contaminadas para reduzir o número de casos. Doutor Cristóvão, para algumas regiões do país, a chuva é uma alternativa de acesso à água, tendo em conta a dificuldade que se vive um pouco por todo o país. Esta ausência de chuva, com a dificuldade de acesso à água que... Pode piorar. Mas, no entanto, mesmo aqueles que têm acesso à água das lagoas, das chimpacas, portanto, estamos a ver o caso do Sul, né? O Cunene, o Namibe e o Lubango, esta água que se vai tirar nas chimpacas, etc., também precisa ser tratada. Portanto, é preciso que aqui vamos apelar às autoridades de saúde para criar equipas que possam direcionar nos pontos de colheita de água da população para que cada um que vai colher água aí, que vai retirar água, seja tratada com hipoclorito antes de ir para casa. Ou seja, a necessidade de reforçar as medidas. Reforçar as medidas, sobretudo aqui no setor da saúde, já que o setor da água e energia não tem a capacidade suficiente de fornecer água potável às pessoas. Então, nesses locais onde a população tira água, nessas fontes contaminadas, precisa ser ajudada para ser tratada a água com equipamento oferecido pelo Estado, pelo governo local.
porque essas pessoas são de baixa renda, portanto não têm muito dinheiro para comprar hipoclorito, não têm dinheiro para comprar lixívia, então há uma necessidade nessas zonas, especialmente a intervenção das direções municipais da saúde e das administrações municipais no quesito potabilizar a água antes que a população consuma. A província de Benguela, doutor, entrou no quadro como... A província de Benguela, já há quase 2 meses, é o foco central da epidemia, portanto, é o que mais casos registra e, inclusive, está simplesmente a competir com Luanda. Portanto, em termos de números, já ultrapassa Luanda, é o que mais registra casos, está em primeiro lugar, mas em termos do grosso global, portanto, está quase equiparado a Luanda. Há uma necessidade de se trabalhar em Benguela no quesito construção de latrinas, porque a população lá está de ficar ao ar livre, está de ficar ao largo ou ao longo do litoral, do mar, e os peixes estão a ficar contaminados, a água está a ficar contaminada, mesmo aqueles que vão tomar banho, se engolir aquela água, está contaminada com Vibrio colérico. Então, é uma questão de insistir para que as pessoas construam latrinas e sejam obrigadas a utilizar as latrinas. Aqui, nós estamos há 5 meses com promoção de saúde, ensinamento das pessoas, mas já é um momento em que há uma necessidade de instar, portanto, obrigar as pessoas a construírem latrinas e a defecar nas latrinas e não ao ar livre. Doutor Cristóvão, muito obrigado por ter vindo ao Girassol Jornal. Nós é que agradecemos. Contamos tê-lo numa próxima oportunidade. Nós é que agradecemos. Continuação de bom trabalho. Sim, senhor. E a Central de Compras e Aproveitamento de Medicamentos e Meios Médicos foi reforçada com novos equipamentos, em ato orientado nesta terça-feira pela Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta. São mais de 20 ambulâncias, uma doação dos Emirados Árabes Unidos. São cerca de 25 ambulâncias doadas ao país pelos Emirados Árabes Unidos. Para a Ministra da Saúde, doutora Sílvia Lutucuta, este gesto solidário surge num momento oportuno, atendendo ao interesse do setor no melhoramento dos serviços de saúde nas comunidades. Cada uma destas ambulâncias é recebida com esperança, comprometimento, satisfação para poder prestar o socorro atempado, ultrapassando os obstáculos e a distância, os hospitais e o cidadão que carece desta assistência pré-hospitalar. Estes meios que cá estão, podemos com maior precisão dizer que servirão para auxiliar a salvar vidas, a apoiar as famílias que carecem dessa ajuda. Segundo a governante, as 21 províncias vão beneficiar deste meio. Todas as províncias vão receber um pedaço desta doação. Alguns municípios ou unidades sanitárias de referência a nível nacional, principalmente, não digo do nível terciário, mas falamos do nível secundário. Por exemplo, aqui em Luanda ainda temos hospitais provinciais, hospitais gerais, com uma pressão assistencial muito grande e que ainda têm dificuldade na referência e contra-referência. É claro que com o meio de transporte atempado e seguro para os nossos pacientes, vamos garantir uma melhor assistência pré-hospitalar e desta forma também ajudarmos na redução da mortalidade dos nossos utentes. A ministra garantiu que o projeto de distribuição das 300 ambulâncias caminha a bom porto. Nós estamos praticamente no fim. Já recebemos quase todas, já fizemos várias, pelo menos 2 rondas de distribuição e ainda tivemos uma ronda para aquelas províncias do leste, novas províncias, portanto já têm todos os seus municípios, já têm ambulâncias e vamos continuar a distribuir. Algumas delas são para o INEMA, que são as de suporte avançado, são preferencialmente para o INEMA e hospitais de nível terciário, e as outras ainda recebemos recentemente mais algumas deste pacote francês, recebemos mais algumas e ainda esta semana, se tudo correr bem, vamos fazer uma grande distribuição
de ambulâncias. Este valioso presente oferecido por Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos, ao governo e ao povo amigo da República de Angola, é uma expressão sincera da força e da excelência dessas relações entre os dois países amigos. 10 a 15% das mortes maternas no mundo resultam de complicações obstétricas da gravidez que estão associadas à eclâmpsia. Em Angola, o problema é igualmente uma das principais causas de morte. O Hospital Materno-Infantil Azancot Menezes agendou, em alusão ao 22 de maio, várias atividades que visam abordar a prevenção. Dados das organizações internacionais referem que cerca de 99% das mortes maternas por pré-eclâmpsia ocorrem em países pobres ou em desenvolvimento. A eclâmpsia e a pré-eclâmpsia são complicações graves da gravidez que podem surgir durante a segunda metade da gestação, geralmente após as 20 semanas de gravidez. Em Angola, a situação não é diferente. De acordo com a diretora-geral do Hospital Materno-Infantil Azancot Menezes, Manuela Mendes, 1 em cada 12 grávidas podem desenvolver a pré-eclâmpsia. Sobre a pré-eclâmpsia, é uma patologia muito frequente entre nós. Pode-se dizer que 1 em cada 12 grávidas vai desenvolver pré-eclâmpsia, com todas as complicações que podem surgir. Gostaria de aproveitar também a ocasião para dizer que neste mês de maio o mundo todo comemora ou tenta consciencializar as pessoas sobre a pré-eclâmpsia. E o Dia Internacional da Pré-Eclâmpsia é o dia 22 de maio. Portanto, nós também aqui no hospital temos uma série de atividades como palestras às nossas pacientes, os meios de comunicação, para ir sensibilizando a população que realmente a pré-eclâmpsia é um problema sério entre nós e que podemos prevenir totalmente ou então diminuir as complicações. Manuela Mendes afirmou que a pré-eclâmpsia é a principal causa de morte materno-infantil em Angola. Queríamos lançar um apelo a toda a sociedade para que as mulheres recorram às unidades sanitárias nos primeiros meses de gravidez. Logo que se sintam grávidas, elas devem recorrer aos hospitais, aos técnicos de saúde, para com medidas simples possamos realmente ir diminuindo paulatinamente a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia, que é a principal causa de morte no nosso país. A responsável do Hospital Azancot Menezes disse também que diariamente operam mulheres com problemas ginecológicos e as miomas não ficam de fora. Nós somos um hospital especializado em ginecologia e obstetrícia e resolvemos problemas quer do aforo de ginecologia, quer do aforo da obstetrícia, que são as mulheres grávidas. Portanto, nós operamos diariamente aqui mulheres com problemas ginecológicos e os miomas estão enquadrados neste grupo de patologias ginecológicas. Então, diariamente operamos essas mulheres e todas as mulheres que realmente tenham esse problema e que se sintam alguma dificuldade em aceder aos cuidados de saúde, podem recorrer ao nosso hospital, que nós estamos prontos para receber. Em algumas mulheres, a pré-eclâmpsia ou eclâmpsia pode surgir somente durante o trabalho de parto ou até mesmo depois que o bebê já tenha nascido. Santuário de Fátima, em Portugal, arrancou a primeira grande peregrinação de 2025. Não perca no próximo bloco detalhes sobre o evento que mobiliza milhões de fiéis. Voltamos a seguir. Até já. Regresso da informação no Girassol Jornal. O Ministério da Educação reafirma a aposta na melhoria da qualidade de ensino no país, com realce para o primário. Esta é uma das conclusões saídas do Conselho Consultivo do Setor, que encerrou nesta terça-feira no Lubango e definiu as estratégias para que os alunos terminem o ensino primário com outras valências e a necessidade de mais investimentos na formação de professores. O Ministério da Educação pretende melhorar a qualidade de ensino no país, com realce para o ensino primário. Esta é uma das conclusões do Conselho Consultivo do Setor, que encerrou esta terça-feira no Lubango e definiu as estratégias para que os alunos terminem o ensino primário com outras valências. O principal balanço que se faz é que temos necessidade urgente de redefinir estratégias de sorte que a qualidade do ensino, sobretudo no ensino primário, seja de referência.
O que se quer é que se diminua, por que não dizer se acabe, com a pobreza de aprendizagem que vimos assistindo, sobretudo neste nível de ensino. Grande parte dos nossos alunos que terminam o ensino primário não são capazes de ler textos simples e fazer cálculos simples. Portanto, isto é um grande problema que temos que resolver. O encontro orientado pela ministra Luísa Grilo e que juntou durante 2 dias altos responsáveis do Ministério e representantes das 21 províncias recomenda também mais investimentos na formação de professores. E há, efetivamente, recomendações no sentido do maior investimento na formação dos professores, como principal aliado para que, efetivamente, possamos conseguir esta melhoria na aprendizagem das nossas crianças. Um outro tema que também foi debatido e cuja conclusão é que continuemos a investir é na formação contínua dos professores. Os participantes valorizam os temas abordados no Conselho Consultivo do Ministério da Educação e a troca de experiências entre os responsáveis de várias províncias. Hoje, o desafio do Ministério é levar o nosso estudo ao nível, equipará-lo aos outros níveis, ao nível dos outros países, fundamentalmente da Unesco. Então, para chegarmos aí, ainda temos muitos outros passos que são necessários, como, por exemplo, a qualidade do professor. Das experiências que obtivemos de outras províncias e, de uma ou outra forma, cada província tem uma realidade e essa troca de experiência está a fomentar e capacitar cada vez mais, no contexto geral, aos participantes desenvolverem-se melhor no setor da educação. E agora, atualidade fora de portas, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas pediu mais financiamento para as missões da organização numa altura em que o mundo enfrenta vários conflitos. O responsável falava num encontro ministerial focado na preservação da paz. Confira a seguir o Compacto Internacional. O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu hoje mais financiamento e apoio político para as missões de paz, no momento em que, segundo ele, o mundo enfrenta maior número de conflitos simultâneos desde que a organização foi fundada. Essas afirmações foram feitas no início de uma reunião ministerial em Berlim para abordar a temática de paz. Os gastos em missões de manutenção da paz representam apenas 0,5% do total das despesas militares, embora as operações continuem a estar entre as ferramentas mais eficazes e econômicas para construir paz e segurança, segundo o secretário-geral da ONU. Infelizmente, as operações de manutenção da paz estão a enfrentar graves problemas de liquidez, lamentou o ex-primeiro-ministro português e apelou a todos os Estados-membros para que respeitem as suas obrigações financeiras, pagando as suas contribuições atempadamente e na totalidade. Na quarta-feira, que será o segundo e último dia desta reunião ministerial a decorrer em Berlim, os Estados-membros participantes deverão anunciar novos contributos financeiros para as missões de paz da ONU. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse nesta terça-feira que participará de conversas com a Rússia sobre a guerra na Ucrânia nesta semana apenas se Vladimir Putin também estiver lá e o incitou dizendo que o líder russo estava com medo de encontrá-lo cara a cara. O Kremlin ainda não disse se Putin participará das negociações programadas para serem realizadas em Istambul na quinta-feira, mais de 3 anos após o conflito mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. As negociações planejadas se tornaram o principal foco dos esforços de paz liderados pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que está a enviar os enviados séniores Steve Witkoff e Keith Kellogg, disseram 3 fontes familiarizadas com os planos. Trump também se ofereceu para comparecer. Zelensky disse que queria negociar um cessar-fogo incondicional de 30 dias como o primeiro passo para acabar com a guerra e que Putin deve participar de negociações porque absolutamente tudo na Rússia depende dele.
As eleições gerais e presidenciais na Guiné devem ocorrer em dezembro deste ano, disse o primeiro-ministro Amadou Ouri Ba na segunda-feira durante um discurso diante dos investidores do Fórum de CEOs da África em Abidjan, na Côte d'Ivoire. O governo liderado pela junta militar está atualmente a cumprir o registro civil e eleitoral dos cidadãos guinenses. Amadou Ouri Ba disse que este processo é a base para todas as futuras políticas públicas. O primeiro-ministro também confirmou a organização de um referendo para adotar uma nova Constituição em 21 de setembro, conforme anunciado pelo líder da junta Mamadi Doumbouya no início de abril. As eleições devem colocar a Guiné no caminho para um governo democrático 4 anos após o golpe militar que derrubou o regime do presidente Alpha Condé e levou o general Mamadi Doumbouya ao poder. Nos últimos meses, as autoridades militares da Guiné reprimiram os opositores políticos. O regime dissolveu 53 partidos políticos e colocou outros 54 sob observação em outubro passado, levantando preocupações da oposição e de grupos da sociedade civil em relação à realização da transição política. Os líderes militares da Guiné haviam dito originalmente que realizariam um referendo constitucional e passariam o poder para o governo civil até o final de 2024. Já arrancou no Santuário de Fátima, em Portugal, a primeira grande peregrinação de 2025. Hoje, 13 de maio, o dia dedicado a Nossa Senhora de Fátima, e milhares de fiéis de várias partes do mundo estão na Cova de Iria para participar das festividades. Celebra-se hoje em Portugal o dia da Nossa Senhora de Fátima, também conhecida como Nossa Senhora do Rosário de Fátima, festa litúrgica instituída a 13 de maio de 1917. Relatos dizem que a celebração é atribuída à Virgem Maria e que teve a sua origem nas aparições recebidas por 3 pastorinhos no lugar da Cova da Iria, em Fátima, Portugal. Os videntes que testemunharam as sucessivas aparições de Maria no mesmo período dizem que ela se identificou como sendo a Senhora do Rosário, tendo sido por esse motivo feita eclesiasticamente a combinação dos seus 2 títulos que deu origem à Nossa Senhora do Rosário de Fátima. A data tem sido, de lá para cá, um marco muito importante para os fiéis católicos em Portugal e não só. Geralmente, no dia 13 de maio, milhares de fiéis e peregrinos participam em Portugal das celebrações do Dia da Nossa Senhora de Fátima. Há 108 anos, a Virgem Maria apareceu aos pastorinhos no lugar da Cova da Iria, em Fátima. Num dia como hoje, 13 de maio, mais de 70 mil fiéis visitam o local, onde, nas suas orações, aproveitam a apelar à paz e conversão de mais pessoas ao cristianismo. Nossa Senhora teria dito aos pastorinhos: "Eu sou a Senhora do Rosário", e teria pedido que fizessem ali uma capela em sua honra, conhecida hoje como a Capelinha das Aparições do Santuário de Fátima. Milhares de fiéis de várias partes do mundo estão em Cova da Iria para participar das celebrações. Transportes e logística. Expansão e modernização. Em destaque. Desporto, nota única. Côte d'Ivoire, Ruanda e Cabo Verde são os adversários da República Democrática do Congo no Afrobasket 2025. Mwamba Ilunga Pierrot, técnico adjunto da seleção do Congo Democrático, garantiu que o seu conjunto todo vai fazer para passar à outra fase. A 31ª edição do Campeonato Africano das Nações Afrobasket 2025, a disputar-se de 12 a 24 de agosto, nas cidades de Luanda e do Namibe, cujo sorteio aconteceu no passado dia 8 de maio, ditou para os nossos vizinhos do Norte, a República Democrática do Congo, o Grupo A, com a Côte d'Ivoire, Ruanda e Cabo Verde. Mwamba Ilunga Pierrot, da equipa técnica do Congo Democrático, reconhece que estão num grupo difícil. Há boas equipas, bons adversários, e são equipas de bom nível. Vamos respeitar os adversários e vamos trabalhar seriamente para passar já nessa primeira fase. Como dizem, tem equipas que são do nosso nível, mas vamos trabalhar para ser um pouco mais alto em relação ao nível dos outros e procurar ganhar jogos e passar a outra fase.
O antigo basquetebolista, que já representou o progresso do Sambizanga Interclube de Agosto, espera cruzar com Angola na fase a eliminar. Sim, eu conheço Angola. Eu sei que a equipa é agora jovem, mas com bons atletas que eu conheço já há muito tempo. E eu sei que Angola é uma nação já de basquete que organiza o basquete. E eu sei que a equipa vai dar um bom resultado. E eu pensava que ia calhar no mesmo grupo que Angola. Infelizmente ou felizmente, não sei, mas acredito que podemos cruzar durante a competição. Eu espero isso. A República Democrática do Congo tem participado do maior torneio africano de basquete, tendo chegado às meias finais da prova. O FIBA Afrobasket 2025 começa com a fase de grupos de 12 a 17 de agosto e a fase final acontece exclusivamente em Luanda, de 18 a 24 de agosto. Carlo Ancelotti é novo selecionador do Brasil. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, depois de 4 anos no Real Madrid. O italiano vai conduzir pela primeira vez na carreira uma seleção. Uma contratação mediática e pouco usual na seleção canarinha, que não costuma ter treinadores estrangeiros no comando técnico. Depois de uma longa novela, Carlo Ancelotti é o novo selecionador do Brasil. O italiano deixa os merengues no final da temporada após 4 anos no Real Madrid. A confirmação foi feita pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues. Segundo a ESPN, a partir do dia 26 de maio, data do início da era Ancelotti no Brasil, o italiano de 65 anos irá oferir um salário de 770 mil euros por mês. É mais do dobro do que recebiam Tite, que comandou o Brasil nos Mundiais de 2018 e 2022, e Dorival Júnior, demitido da seleção em março. Na carreira, Ancelotti conquistou 30 títulos, dentre eles 5 Champions League, a competição mais importante de clubes da Europa, e é o único treinador a conquistar as 5 principais ligas europeias. Em 2024, foi eleito o melhor treinador do mundo pela FIFA e pela France Football. Ancelotti será o primeiro italiano a comandar a seleção brasileira masculina, depois de passagens por clubes da dimensão como o AC Milan de Itália, Chelsea de Inglaterra, Bayern de Munique da Alemanha, PSG de França e o Real Madrid de Espanha. A estreia de Carlo Ancelotti como selecionador brasileiro está marcada para o próximo dia 5 de junho, frente ao Equador, para as eliminatórias zona sul-americana na corrida ao Mundial de 2026. Estamos a informar o Girassol Jornal. Seguimos para mais um curto intervalo. Até já. Já de volta na Assembleia Nacional, segue a discussão na especialidade da proposta de lei sobre a investigação clínica e biomédica. Os deputados voltaram nesta terça-feira a analisar o documento criado na perspectiva de regulamentar os princípios e regras básicas da investigação em saúde. No segundo dia da discussão na especialidade, a proposta de lei sobre investigação clínica e biomédica voltou a não passar pelo crivo dos deputados. À semelhança do primeiro, nesta terça-feira, a sessão foi marcada por acesos debates. Debates que, segundo a Ministra da Saúde, foram produtivos, acreditando mesmo que o diploma vai merecer o beneplácito dos deputados na quarta-feira. Nós estamos muito confiantes de que amanhã, neste trabalho interativo em conjunto com Suas Excelências, deputados da Assembleia Nacional, nós vamos aprovar a lei. Uma lei que, quando for aprovada, vai permitir ao país definir as regras para a investigação biomédica e clínica. E a sua implementação vai ser assegurada por diferentes órgãos. Nós temos ali vários atores. Temos as comissões de ética institucionais, temos a Comissão de Ética Nacional, temos o nosso INIS, Instituto de Investigação em Ciências de Saúde, e temos a ARMED, cada um na cadeia desempenha o seu papel. A ministra assegurou que estudos moleculares já são uma realidade em Angola, sinalizando que a meta do Executivo é avançar com a investigação em seres humanos, facto que só será concretizado com a aprovação da referida proposta de lei. Isto tem sido feito até mesmo nas universidades. As monografias são investigação científica, principalmente na área de medicina,
em que nós não usamos humanos, mas usamos amostras de sangue, amostras biológicas, podemos assim dizer. Temos feito muitos estudos de base epidemiológica, mesmo nas monografias, nas teses de doutoramento. O Ministério da Saúde também faz, o nosso Instituto de Investigação em Ciências de Saúde, Direção Nacional de Saúde Pública, os hospitais. Portanto, há muitas entidades que investigam. Agora, investigação com seres humanos é que ainda não, e é por isso que estamos à espera da lei. A proposta de lei sobre investigação clínica e biomédica pretende aliar, segundo o Executivo, a realização de ensaios clínicos e da investigação biomédica às mais recentes normas internacionais de que Angola é parte. O debate na especialidade prossegue amanhã na Assembleia Nacional. E a apresentação do programa de expansão e modernização do setor dos transportes e logística dominou mais uma sessão temática que teve lugar nesta terça-feira no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, aqui em Luanda, momento presidido pelo Secretário de Estado para a Comunicação Social. No âmbito do Plano Nacional de Desenvolvimento, Rui Carreira apresentou em síntese os planos para a expansão e modernização do setor dos transportes, desde o estado atual, os desafios e as perspectivas do setor dos transportes no país. Na sua abordagem, além de outras, o secretário de Estado para os setores da aviação civil e marítimo e portuário fez saber sobre a reconstrução e requalificação de alguns troços rodoviários para o melhoramento da circulação de pessoas e bens. Modernização e reabilitação do Caminho de Ferro de Luanda no troço Zenza-Cacuzo. Portanto, está a ser feito trabalho de desminagem, estudo de impacto ambiental e social e, obviamente, aguardando também para a conclusão das condições procedentes para o financiamento. A construção do troço ferroviário Luena-Saurimo é um troço novo, portanto, vai ser construído ex-novo, portanto, também ainda está numa fase muito embrionária, esperando a conclusão das condições procedentes para o financiamento. O mesmo se diz do metro de superfície de Luanda e também para a construção de 5 passagens superiores ao longo do Caminho de Ferro de Luanda. Quanto à logística no setor dos transportes, o secretário de Estado avançou que se prevê a construção de 3 plataformas logísticas. 6 plataformas logísticas previstas, temos 2 ali ao norte, uma no Soio, outra no Luvo, província do Zaire, mais cá para baixo, na localidade de Lombe, aproveitando o Caminho de Ferro de Luanda, isto na província de Malange. Mais a sul, o Caminho de Ferro de Benguela, com 2 plataformas logísticas, uma na Caala, província do Ambo, e outra no Luau, agora Mochico Leste. E cá a sul, aproveitando o Caminho de Ferro de Moçambique, a plataforma logística de Arimba, na província da Huila. Outro assunto que também careceu a atenção foi a autossustentabilidade do novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto. 15 milhões de passageiros ano é a capacidade máxima do aeroporto. É preciso que a gestão do aeroporto seja feita de forma eficiente, é preciso que se apliquem taxas com alguma razoabilidade, que se criem serviços em torno do aeroporto de modo a atrair investidores, atrair pessoas que queiram fazer comércio naquilo que nós chamamos o lado terra do aeroporto. Portanto, reconhecendo a importância do desenvolvimento do capital humano para o alavancar do setor, há em carteira uma especial atenção para os jovens. Está o plano de assegurar a participação de 26% de jovens entre os 18 e os 35 anos no total da força de trabalho dos órgãos e empresas públicas do setor. Portanto, há este plano de integração da juventude. É preciso que a juventude se empenhe, é preciso que a juventude concorra. Quando falo empenho, que se empenhe significa formar-se. Além dos secretários de Estado, estiveram presentes nesta 39ª sessão temática, que é realizada com uma periodicidade semanal ou quinzenal, responsáveis dos 2 ministérios, a saber, das telecomunicações, tecnologias de informação e comunicação social e dos transportes, jornalistas de órgãos locais
e correspondentes de órgãos estrangeiros. O secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, trabalhou hoje no município de Samba, aqui em Luanda, uma jornada de constatação no quadro da estratégia do Partido dos Camaradas que visa a dinamização das estruturas de base face aos desafios do futuro. A semelhança do que vem acontecendo um pouco por todos os municípios de Luanda, no município da Samba não foi diferente. Nesta terça-feira, na sequência das tarefas de ajuda, controlo e consolidação das estruturas intermédias e de base do Partido dos Camaradas, o secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, manteve um encontro com os militantes do seu partido naquela parcela da província de Luanda, no quadro da estratégia do Partido dos Camaradas, que visa dinamizar as estruturas de base face aos desafios do futuro. O segundo secretário do Comitê Provincial do MPLA de Luanda, Hermelindo Pereira, falou das orientações deixadas que passam pela melhoria do trabalho do Partido dos Camaradas na Samba. As orientações têm sido no sentido de melhorarmos o trabalho do partido, voltar a reforçar a necessidade de trabalharmos com as nossas bases, com as comunidades, uma atenção especial nas ações que o nosso executivo, aqui em particular a administração, tem estado a realizar e, portanto, o espírito de união e pronto, mantém-se sempre disponível o camarada secretário-geral para qualquer solicitação que venha da província de Luanda, dos municípios, está disponível a prestar a sua solidariedade. Estas visitas fazem parte de uma estratégia mais ampla do fortalecimento das estruturas partidárias em todos os 16 municípios de Luanda e é orientada pelo secretário-geral do MPLA e coordenador do grupo de acompanhamento do MPLA à província de Luanda. Informamos por hoje no Girassol Jornal. Voltamos amanhã à mesma hora. Boa noite. Passe bem.